Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de sempre aí falando de saídas do corpo, chakras, imortalidade da consciência e a temática espiritual sempre de forma aberta, simples e bem universalista. Parte técnica aqui ainda é o meu amigo Euripe, porque aquele tal de Tomás tirou um mês. Ele já era para ter voltado, eu acho, né? Eu acho que ele estendeu as férias, deve estar agora viajando em Acapulco, deve estar na praia tomando uma marguerita e pensando na gente lá, hein, Euripe, pensando, aqueles caras estão lascados lá, ralando lá na rádio. Bom, pessoal, eu tenho vários temas hoje para a gente conversar. Deixei o programa assim bem com temática variada para a gente poder viajar em cima de alguns temas. Recentemente, eu passei aqui alguns apontamentos do grupo dos iniciados, aqueles mentores extrafísicos que me passam textos e mensagens e orientações há muitos anos. Inclusive, todas as vezes que eu posto alguma coisa deles lá no meu Instagram, o pessoal gosta muito e também alguns ouvintes comentam lá no meu Instagram que gostam muito quando aqui no programa eu faço alguma coisa baseado nos ensinamentos deles. Acontece que nesse grupo tem uma parte só de hindus extrafísicos ligados à velha tradição da Índia, não a Índia de hoje, moderna, com 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. É o país mais densamente povoado do planeta no momento, ultrapassou a China. A Índia hoje tem bomba atômica. Então, quando falo iniciados oriundos da velha Índia, da época dos Upanishads, os Puranas, o Bhagavad Gita, o Ramayana, e toda a temática espiritual elevada, principalmente a parte dos Upanishads, que é a parte que eu mais gosto. Então, vários desses mentores trazem a sabedoria perene que um dia pairou sobre a Índia. E eu separei alguns apontamentos dentro dessa vibe mais hindu hoje, da parte dos iniciados. Peguei alguns tópicos que eles me passaram e eu mesmo vou desenvolver em cima. Antes, eu quero comentar com vocês, eu estive alguns dias antes em Salvador, fazendo uma palestra e um curso. Eu vou a Salvador desde a década de 1980, eu tenho muitos amigos lá, e estou fazendo atualmente os cursos no Espaço Estação do Ser, ali no Itaigara, um espaço muito bom. Mas durante muitos anos eu fiz as palestras e os cursos no Hotel Vila Velha, no Corredor da Vitória, ali perto do Campo Grande. Esse hotel fechou durante a pandemia e hoje é um condomínio de apartamentos. Ainda bem que meus amigos conseguiram esse novo espaço e eu estou indo lá em Salvador novamente, 2 vezes por ano. Palestra cheia, o curso cheio. E durante o curso, onde eu falei sobre autodefesa extrafísica, eu comentei algo com a turma, que por muitas vezes aqui no programa eu falei sobre isso, mas todas as vezes que eu comento sobre isso em palestras ou cursos, as pessoas se manifestam rapidamente, porque o medo é muito grande. Então eu quero novamente voltar nesse tema para ajudar a vocês, ouvintes do programa, a enfrentar esse problema, caso ele ocorra, não fugir, encarar de frente. Presumo que vocês que estão escutando o programa sejam estudantes espirituais de várias áreas ou interessados na temática espiritual em geral. E qual é o motivo desse interesse? Crescer, melhorar, senão não tem sentido algum estudar qualquer temática espiritual. Então acredito que a maior parte de vocês que estão me ouvindo já frequenta algum lugar ou busca algum estudo ou trabalha e estuda sozinho dentro dessa seara, mas aprofundando. Então é claro que isso é útil para todo mundo. Vamos lá. A pessoa acorda de madrugada no escurinho do quarto, principalmente quando ela está dormindo sozinha, e sente que há uma presença invisível espreitando-a no escurinho do quarto. Todo mundo já sentiu isso. É claro que se for uma criança relatando isso, pode ser o imaginário infantil
dela fabulando uma imagem ou alguma coisa pelo medo natural da criança a partir da fantasia infantil ou de um filme de terror que ela viu, alguma coisa assim, e a mente dela cria no imaginário da criança tal tipo de sensação. Pode ser que algum adulto também tenha a mesma coisa, por causa sempre do medo, que é o grande vilão da história, que abre portas para muitas coisas, seja a imaginação fértil de alguém criando uma presença que não existe, ou seja, uma presença real que alguém percebe, mas não sabe como lidar. Então é natural que as pessoas tenham muito medo de algo invisível. Pinta o medo do desconhecido, que é um medo natural, que faz disparar o mecanismo da adrenalina circulando pela corrente sanguínea da pessoa, do corpo. Quando ela está em perigo ou acha que está em perigo, o coração acelera, né, a circulação fica mais rápida para a pessoa correr ou enfrentar o perigo do qual ela está pensando ou sentindo naquele momento. Então, o que ocorre? O medo não deixa a pessoa raciocinar friamente. O medo não deixa a pessoa dar um passo em frente, porque se ela tem medo, ela não dá o passo em frente, ela não sabe o que tem ali em frente, ou tem medo de dar o passo em frente, porque não banca, causa gerando efeito em sua própria vida. Então a pessoa acorda no escurinho do quarto, vamos pegar os casos reais, e tem alguém invisivelmente espreitando-a no invisível do quarto. Bate o medo, naturalmente. Aí a pessoa vai e acende a luz. E aí, acendendo a luz, ela acha que está segura, porque não está vendo nada, porque se tiver um espírito ali, ele não rebate luz. A luz o atravessa, no caso, o seu corpo sutil. Então ela apaga a luz e dorme, relaxada, porque acha que está segura. Só que tem um detalhe: caso houvesse mesmo uma presença no ambiente do quarto, acender a luz não tira essa presença. A pessoa não está segura coisa nenhuma, mas o medo dela faz ela raciocinar assim. E esse medo, às vezes, é cultural, gente. Já citei isso tantas vezes aqui. É o medo do velho do saco embaixo da cama. É o medo do demônio, ao qual a pessoa, desde pequenininha, vem com esse medo sendo inculcado por religiosos mais fundamentalistas, que falam mais em capeta do que em amor ou do divino. Então há um medo latente das pessoas do capiroto vir pegá-la. Já outros têm medo dos obsessores ou assediadores espirituais. O outro tem medo do mago trevoso, sei lá das quantas. As pessoas estão cheias de medo, mesmo estudantes espirituais têm medo. E eu conheço médiuns que têm medo de espíritos, por incrível que pareça. Então, o medo atrai possibilidades ruins. E se tiver um espírito e ele percebe que a pessoa tem medo, ele vai explorar esse medo da pessoa. Mesmo que ele não possa afetá-la, ele vai dizer para ela que pode, que vai estragar a vida dela, e a pessoa entra na sugestão. Então, muita gente no escurinho do quarto também tenta cobrir a cabeça. Isso não tira um espírito do quarto, né? Ou grita, isso também não tira um espírito, porque ele está em outro nível, está no duplo do quarto. Então, eu estava comentando sobre isso com a turma em Salvador, e uma dica que eu dei para o pessoal, principalmente quem está acostumado a irradiar energia pelas mãos, reikiano, curador prânico, passista, alguém que aplica jorei, qualquer pessoa que irradia energia com as mãos, ou algum de vocês que irradia direto pelos chakras ou pelo poder do pensamento. Tem muitas maneiras da pessoa exteriorizar energia. Se vocês acordam de madrugada, sentem que tem algo no quarto, pessoal, não durma de novo. Porque se você dorme de novo, cobre a cabeça, vira de lado e dorme, caso exista uma presença, dormir ou virar de lado, não tira essa presença do quarto. Ela vai continuar ali e vai afetar psiquicamente a pessoa, né? Ela não vai afetar fisicamente, ela não consegue tocar materialmente. É claro que isso em condições normais, porque existem as exceções em casos de efeitos físicos ou materializações, mas via de regra, uma entidade extrafísica não consegue tocar na pessoa. Então, o que acontece? Tem algo ali. Aí a pessoa vira de lado, não quer enfrentar aquilo. Aquilo vai continuar e vai emanar pensamentos ruins que podem entrar na mente da pessoa, causando climas ruins. A entidade vai emanar
emoções pesadas que vão entrar na mente da pessoa, criando emoções pesadas por influência da presença de fora e causando um clima muito ruim dentro da pessoa. Muitas vezes esse clima ruim pode gerar pesadelos, lembrando que os pesadelos fazem parte do arcabouço cerebral, é uma forma de liberar tensões e medos, assim como sonhos normais. Porém, existe um tipo de pesadelo, que é quando uma influência externa projeta um clima ruim dentro da mente da pessoa para fazê-la entrar num clima pesadelar por obsessão. E quando a pessoa está tendo um pesadelo, o mecanismo da adrenalina dispara, né, por causa do medo, isso é inconsciente. E o mecanismo da adrenalina disparando, tá, porque a pessoa está com medo, a pessoa acorda com o coração acelerado, né, respirando forte, porque a adrenalina disparou o metabolismo e aí ela acorda abruptamente com aquela sensação pesadelar, que não era um pesadelo, mas uma influência de fora, e a pessoa às vezes se sente desgastada. Então, se você perceber alguma coisa ou desconfiar, senta na sua cama, não durma de novo. Ou senta no sofá da sala, sente e irradie uma energia. Vocês que já trabalham com as mãos, estendam as mãos para frente no escurinho do quarto e dê um super passe no invisível do quarto, ou um super reiki, super cura prânica, super jorei, o que vocês quiserem, mas não deixa de irradiar uma energia com positividade, sentimentos melhores. É claro que cada um tem sua maneira de fazer isso. Um utiliza a prece para exteriorizar a energia, o outro gosta de um mantra, o outro usa o poder da vontade, o outro pensou em Buda, o outro pensou em Cristo, o outro pensou em Iemanjá, mas faça algo do seu jeito, mas faça algo. A melhor maneira de tirar uma influência de casa é enchendo o ambiente de luz, porque essas entidades extrafísicas sombrias não suportam o poder da luz. E todos nós temos o potencial de irradiar essa energia. Então, senta com firmeza, enfrenta, mas não enfrenta na base da arrogância. Ah, o que tiver aqui eu vou queimar, vou dar um choque. Não, não é isso não, porque aí a arrogância é sua, não. Deixa eu sentar, deixa eu vibrar uma energia que esta luz melhore a todos nessa residência. E se houver alguma presença extrafísica aqui, que melhore, porque eu também melhoro, minha família melhora, que o universo inteiro melhore com esse fluxo de energia que eu estou jogando. Faça isso com muita paciência, mas não faça isso por medo. Ah, eu vou ter uma coisa no meu quarto, eu tenho que fazer. Não, faça por consciência. Vocês estão estudando esse tema. Não era mais para ter esse medo do invisível. Senta e irradia energia, depois deita e durma tranquilamente. Não deixe para resolver. E outro agravante, se você dormir e tiver uma saída do corpo, você vai sair, vai ver essa entidade no quarto de frente. E aí você vai ter que dar um passe e fazer a mesma coisa lá fora. Não deixa por menos. Enche o seu quarto. E se você achar que tem algo na sua casa, no seu apartamento, já anterior, quando você foi morar lá, limpa o ambiente, tá? Todo dia enche o ambiente de luz cor-de-rosa. O rosa é um sentimento muito legal, de amor. Enche, envolve o ambiente, todo dia um pouco. O que tiver lá não vai ficar, mas não faça isso para assustar ou com arrogância, tipo, vou encher de rosa aqui, se tiver alguma coisa do além pesada, vai se mandar, vai para um umbral. Não é nada disso, é arrogância da sua parte, e isso abre porta para obsessão pela arrogância. Não, deixa eu encher esse ambiente de luz rosa para que todo mundo melhore, que estiver nessa residência, física ou extrafisicamente. Melhore todo mundo, inclusive eu também. E trabalha com humildade, respeito, mas firmeza. Não tenha medo, tá? É necessário enfrentar, não por ego ou arrogância, mas é a sua casa, seu ambiente, você tem direito à sua privacidade, física e extrafísica. Trabalha, mantém sua energia ambiental bem. Ali, leia livros bons no teu quarto, que fale de algo espiritual. Não brigue no quarto, sabe? Procure escutar música legal, com sentimento legal, também no quarto. É o ambiente onde você descansa. Deixa esse ambiente legal. E do quarto você irradia para a casa inteira. Ou caso sente no sofá da sala, enche a casa inteira de luz, mas nunca para agredir,
presenças extrafísicas. Eu conheci gente que trabalhava bem suas energias, mas exagerava na arrogância. Olha, tem algo aqui, eu vou limpar, vou queimar, vou mandar bala que vai parar nos cantos do umbral, mas aqui não vai ficar. Isso é arrogância, gente. Trabalha com consciência, respeito, luz. Deixa eu irradiar essa luz para que tudo melhore, sabe? Não vai por um confronto. Ah, eu vou fazer porque a luz vai vencer a treva. Isso não é uma briga, isso não é um ringue. Isso é você exteriorizando energia, como você faz num trabalho de cura, como você faz numa meditação. É esse o clima. Não tenha medo, tá? Tenho visto muitos assédios espirituais, quando vai ver o que está traindo o assédio para as pessoas. Não é porque ela é do mal, né? Muitos de vocês trabalham com a parte espiritual e mesmo assim, às vezes, tem algo ruim. Sabe? Por que vem? Por causa do seu medo. Combate isso. A ignorância causa medo. Combate a ignorância estudando seriamente essas temáticas espirituais. Aprofunda, estuda, corre atrás. Não deixa isso aí na inércia, não. E eu estou falando direcionado para todos vocês que gostam de temas espirituais. O que está em jogo é o despertar da sua consciência. Isso não é uma brincadeira mística, não é um lugar onde você vai, não é a doutrina X ou Y. Se chama consciência. É o seu nível de lucidez, é a sua espiritualidade, sabe? É o que você carrega dentro de valor. Trabalha, vence o medo. Vocês são estudantes espirituais e precisam estar bem firmes na senda. Então, feito esse papo que já levou mais tempo do que eu tinha imaginado, porque eu tenho notado todas as vezes que eu falo em palestras sobre autodefesa psíquica, que eu cito essa sensação de algo invisível no quadro, eu vejo o medo das pessoas. E não era para estudantes espirituais terem mais este medo, tá? Firmeza na senda, arrogância não, firmeza sim. Vamos lá. Agora, os apontamentos conscienciais do grupo dos iniciados, a parte deles que segue os ensinamentos dos grandes rishis, os grandes sábios da tradição hindu de outrora, principalmente aqueles conhecimentos e ensinamentos contidos nos Upanishads, a parte final dos Vedas. Que maravilha, eu sou suspeito para falar porque eu adoro os Upanishads. Então anotei aqui alguns tópicos do que estes mentores sempre passam de ensinamento e eu vou desdobrar isso aqui do meu jeito, com a minha interpretação, a partir dos tópicos deles, tá? E lembrando, o programa está direcionado para estudantes espirituais. Não tenho nenhuma intenção de doutrinar ninguém, dizer o caminho que alguém deve seguir, nem estou pretendendo converter a humanidade a nada. Eu estou compartilhando temas espirituais para estudantes espirituais e pessoas afins com esses temas, e é nesse sentido que eu vou falar esses tópicos aqui, sabe? Eu não estou falando para alguém fora desse âmbito, porque cada um tem sua maneira de ver as coisas. Dentro de uma visão espiritual, e lembrando que o programa se chama Viagem Espiritual, esses tópicos aqui estão corretos. Agora, fora do contexto, alguém pode interpretar de outra forma, mas o meu direcionamento é para estudantes espirituais. Vamos lá. Primeiro, viver não é só respirar. Isso vindo de mentores, alguns deles que foram yogis e trabalhavam a respiração. Por que eles dizem que viver não é só respirar? A função respiratória é automática, é o que mantém seu corpo vivo. Você pode passar 5 dias sem comer, você sobrevive. 5 minutos sem respirar já era. Então a respiração traz o sopro vital, traz a vida, a energia que permeia a nossa atmosfera. Ao respirarmos, captamos essa força vital. E os hindus chamaram essa força vital de prana. A tradução em sânscrito de prana é sopro vital. Seria o equivalente à expressão energia, surgida na Grécia, a expressão chi, que é força vital na China, ki no Japão, fluido vital na Europa e daí por diante. Mas hoje aqui eu vou chamar a moda yogi, prana, o sopro vital. Quando um yogi está no seu trabalho de yoga ou de meditação, quando respira, levando em conta que há uma interiorização da atenção durante a meditação, uma prática, quando o yogi inspira, ele sabe que não está respirando apenas o oxigênio.
ele está captando o prana, que é a fonte da vida. Logo, viver não é só respirar, no sentido respiração mecânica, é também aspirar o sopro vital, aspirar o poder energético que está na vida, permeando a todos os seres. Tem um ditado hindu que diz assim: Brahman é a respiração de tudo que respira. Brahman, o absoluto, o supremo, quer dizer, tudo que respira, respira o supremo, porque ele está em tudo. Então, viver não é só respirar, é também captar o sopro vital, é a vida, é o prana, a energia. Então, do ar, o yoga extrai o prana de forma consciente. Do prana se extrai o amor de Brahman, que está na força vital e em tudo. O segundo tópico, cadáver não é pessoa, é envoltório. Em sânscrito, quando você quer falar envoltório, você usa uma expressão chamada kocha. Kocha significa envoltório, tá? Por exemplo, eu vou comparar aqui para vocês nomenclatura variada para a gente ter visão de conjunto. No século XIX, Allan Kardec, a partir de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos na França, passou a falar da temática espiritual em geral, que antes era mais esotérica, e ele abriu aquilo de forma a compartilhar em aberto tudo isso. Então ele falava da natureza de um corpo sutil também. Acontece que esse corpo sutil já era chamado nos meios ocultistas de corpo astral. Astral da palavra latina astrum, como vocês sabem, estelar. Já na Bíblia, Paulo de Tarso chamava de corpo espiritual. Onde está isso? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44, onde o Paulo de Tarso diz: se há um corpo carnal, também existe um corpo espiritual. Morre o carnal, ressuscita o espiritual. Está lá, Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. Então, Allan Kardec também falava desse corpo sutil, mas não podia usar o nome corpo astral ou corpo espiritual já há tempos conectados a outras doutrinas. Então ele criou um neologismo para a época dele, que é a expressão perispírito. Peri, se vocês pegarem um dicionário para conferir, peri significa envoltório, película. Por exemplo, você compra algo e fala, passa o embrulho, passa o envoltório, envolve numa película, em alguma coisa, para envolver um papel, um plástico, ou seja, um envoltório. Quando você fala periferia, é em torno, envolvendo a cidade. Então, peri, envoltório, perispírito, envoltório do espírito, equivaleria a corpo astral do ocultista e o corpo espiritual do cristianismo. A mesma coisa com nomes diferentes. Acontece que os hindus já tinham nomes para os veículos de manifestação da consciência há muito tempo antes das doutrinas ocidentais. Então, envoltório em sânscrito se chama kocha. Então, veículos de manifestação da consciência, kochas. E é claro que cada linha yogi trabalha esses kochas ou envoltórios de acordo com seus perímetros, ou melhor, seus parâmetros específicos. Então, o corpo humano é um envoltório também, é um dos kocha, o envoltório mais denso. O corpo psíquico, corpo astral, perispírito, tanto faz, psicossoma, é um corpo psíquico, um envoltório de luz psíquico. O corpo mental, um envoltório mental para produzir o pensamento. E daí por diante. Então, kochas, envoltórios. Qual é o kocha mais grosso? O corpo humano, um envoltório físico. Um dia nós entramos nesse corpo, tá? Nós já estávamos vivos em outro plano. Como eu sempre falei aqui, ninguém nasce ou morre, a gente já estava vivo. Então um dia você entra no corpo, um dia você sai. O espírito não nasce nem morre, entra e sai dos corpos perecíveis. Então estávamos vivos espiritualmente, um dia nos manifestamos através do corpo aqui. Eventualmente nós vamos ter que sair do corpo. Simplesmente o que nasce um dia morre. É lei da natureza. Então, em algum momento, nós vamos ser ejetados para fora do corpo por alguma causa que crie o final da força vital no corpo. E existem muitas causas para isso. Estando vivo, nós estamos sujeitos a uma série de coisas e o nosso corpo é vulnerável a uma série de coisas. Então, em algum momento, nós vamos ter que sair. Sair de onde? Do envoltório, do corpo, do kocha, como diria um iniciado hindu, do kocha mais grosso,
que é envoltório. Conclusão, eu comecei falando, cadáver não é pessoa, é envoltório. Então, desde o momento que o espírito parte para outro plano, o envoltório, que é matéria, e matéria é energia condensada, o envoltório se dissolve, voltando a ser energia primordial da própria Terra, dissolvendo no seio da Terra. E na natureza nada morre, tudo se transforma, e a matéria, que era o corpo, agora é a energia voltando ao plano da matéria em forma de energia. Por isso se diz, cadáver não é pessoa, a pessoa parte para outro plano, cadáver é um envoltório que ficou. Euri está me avisando que já acabou o primeiro bloco, daqui a pouquinho a gente volta aí na sequência desses ensinamentos dos iniciados. Fique aí, viu? Já voltamos. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, aqui na parte técnica meu amigo Euri, cobrindo as férias do Tomás, e eu vou dar sequência aos ensinamentos do grupo hindu dos iniciados, que eu estou fazendo isso no programa, então vamos dar sequência. Estava falando de cadáver, seu envoltório, e é claro que as pessoas precisam ter o respeito pelo envoltório que hospedou a pessoa que se manifestava ali, que hoje mora em outro plano. O envoltório que ficou precisa ser tratado com respeito, ser devolvido à natureza no ponto da onde ele veio, a energia da Terra. Então, no Ocidente, há o enterro do corpo, no Oriente, principalmente na Índia, a cremação do cadáver. O cadáver é um elemento material. Entregá-lo à terra, ao fogo, são só maneiras de diluição da energia. E para quem tem medo de cremação, é só raciocinar. Há milhares de anos os hindus estão cremando os cadáveres. Eu vejo espíritos hindus, não os vejo sequer chamuscados. E eu sei que seus cadáveres foram incinerados. Em outra vida fui hindu, tá? Meu cadáver foi incinerado, estou aqui de volta, não estou queimado, não estou nada. Então isso é condicionamento muito grande. Eu não entendo estudante espiritual ainda com medo dessas coisas, principalmente os que trabalham com saída do corpo, que já sabem que não é o corpo, então não entendo. E se eu ficar pegado? Se ficar pegado é porque você bobeou. Se não bobear, qual é o problema? Vai firme, trabalha, estuda, vai em frente para não bobear. Resiste, fica firme na senda. Aí não tem medo nenhum. Eu acho que o medo, muitas vezes, falando claro, é rabo preso. A pessoa não está tão firme assim. Por isso, o medo dela. Quem está firme não tem história. Por exemplo, as pessoas, se eu perguntar assim, olha, você acredita em vida após a morte? E aí a pessoa vai falar assim, eu acredito. E aí se a pessoa me pergunta, e você, Wagner, acredita? Eu falo, não. Não é questão de crença, eu tenho certeza. Vá você acreditar no que quiser. Uma coisa é certeza, outra coisa é a sua crença. No último dia de finados do ano passado, novembro, quantas pessoas que acreditam em vida após a morte estavam no cemitério chorando? A crença delas não aguentou a passagem, não bancou a consciência delas. Agora, alguém com certeza jamais iria lá, se sentiria muito tolo de estar lá, porque a sua certeza não deixa dúvida. E se é para ir atrás do ente querido, sai do corpo, corre atrás e não vá ao cemitério. Eu estou falando, vou repetir, para estudantes espirituais. Eu não estou falando para a população em geral, mas sim para a gente que estuda, sabe da natureza do corpo espiritual. Não entendo essa coisa agarradiça com o cadáver. Cadáver é um invólucro, é um kocha. Interessa a pessoa, o espírito, continua pensando, sentindo e vivendo. Mas isso que eu falo não é desrespeito ao cadáver que ficou, que precisa ser tratado naturalmente. Mas a consciência é a consciência, não é o corpo. Isso me parece óbvio, bem claro, e as pessoas muitas vezes lutam contra isso. Muitas vezes, quando eu falo nisso, tem gente que fala, não, esse cara está sendo frio. Não, não tem nada a ver com frieza. Simplesmente, quem estuda a parte espiritual sabe que a consciência não é o corpo. Ponto. Isso não é doutrina, isso é fato na natureza. Quando a consciência larga o corpo e vai para outro plano, o que sobrou é um envoltório. Não é a pessoa está morando em outro plano. O envoltório precisa ser respeitado, tratado e colocado de volta a um dos elementos terrestres para voltar a ser energia. Agora, a consciência, ela prossegue, ela não é da Terra, nunca foi. Ela já existia antes do corpo. Veio do espaço, entrou e agora volta. Então, não consigo entender
estudantes espirituais, principalmente de saídas do corpo, ainda atolado com esse negócio de cadáver. Mas não é falta de respeito que eu estou falando. Eu estou falando de coerência, equilíbrio. Se não desiste, vai fazer outra coisa. Vai passar vergonha em outro lugar. Você imagina alguém que é um médium, um projetor astral, de luto, chorando pra caramba, porque alguém desencarnou, alguém só morou do lado de lá, saiu do corpo. Qual é o problema? Já estuda isso, já viu tantos espíritos desencarnados. Então, precisamos lidar melhor com isso, né? Por amor, respeito e consciência, não é frieza, não. Muita gente quer justificar o próprio medo e o próprio apego atacando quem fala de mortalidade, em vez de agradecer quem está clareando as coisas. Veja, o Eury está ali. Se eu pego o Eury na beira do túmulo chorando pela perda de alguém, eu não vou ficar chorando junto com o Eury, porque eu trabalho com a parte espiritual. O que eu vou fazer? Eu vou puxar o Eury para fora. Vamos tomar um café, cara. Vou te dar um abração. Vamos ali tomar um café, olha o sol tá brilhando, a vida segue. Vamos lá, cara. Eu não vou chorar junto. A função de um médium, de um projetor extrafísico, de um espiritualista, não é chorar junto, é te tirar disso. Mas não como doutrinação, eu estou falando para estudantes espirituais que são vocês. Enfrente isso também, banca isso, senão vai ficar sempre a dúvida. Eu acredito e pô, cada vez que perde, desaba. Simplesmente a gente precisa lidar melhor com estas coisas, por discernimento e por amor. A saudade sempre vai ter no coração, mas o luto, a ideia, a escuridão da ideia da morte não tem mais para quem estuda a sério e aprofunda. Enfrente isso, por favor. Transcenda esse negócio. Quer estar com saudade? Vai para fora do corpo, corre atrás da pessoa. Ela mora lá, ela não mora na tumba 518 do cemitério tal. Isso aí me parece claro, mas não é desrespeito ao corpo, é o respeito à consciência, que vale muito mais do que um cadáver dissolvendo na terra. Eu prefiro apostar minhas fichas no espírito, na consciência. E isso que eu estou falando não é doutrina, X ou Y. Chama-se consciência. E aí, cada um que banque a sua, né? Vamos lá. Dentro dos ensinamentos hindus também, o Deus Shiva, né, o arquétipo do transmutador, transformador, senhor dos iogues, das energias, Shiva tem uma cabeleira grande. Por uma metáfora, se diz que o universo inteiro está na cabeleira de Shiva. Então, muitas vezes chama a cabeleira de Shiva de cabeleira de estrelas, significando, se o Eury sai do corpo e vai viajar pelas estrelas espiritualmente, ele viaja pela cabeleira de Shiva. Então você às vezes fala, quando você quer falar cabeludo, cat, né, cash. Então, o cabeludo, cash ou ketcha, né, em sânscrito. Então, Hara é um dos bijas mantras do Shiva. Significa o poder de transmutação de Shiva. Quando você junta a palavra cash, cabeludo, com Hara, você tem Cash Hara, né? O poder que está na cabeleira de Shiva. E o viajante espiritual viaja pela cabeleira de Shiva, que é o universo. Por isso, tantos mantras relativos a Shiva, e um dos nomes que era citado esotericamente para quem fazia uma viagem fora do corpo, no contexto iniciático, era Cash Hara, aquele que viaja pela cabeleira de Shiva. Eu me deu vontade de mostrar isso hoje para vocês, que é uma coisa que eu mostro mais em aulas, quando eu estou falando de hinduísmo e de Shiva, mas é uma metáfora que se coliga à questão da saída do corpo. Vamos lá. Tem uma tradução também, eu me lembrei, do glossário teosófico da Madame Blavatsky, dentro do contexto da Sociedade Teosófica. Esse livro está sendo reeditado até hoje. E esse glossário teosófico, ele é bem grosso e ele adapta muitos temas do sânscrito para um entendimento de um estudante espiritualista ocidental. Então ali cita que Keshara significa aquele que voa pelas estrelas, aquele que voa pelos céus, comunga com as estrelas e é capaz de escutar o som dos passos da formiga. Quando fala aquele que voa, é um viajante espiritual. Quando fala aquele que comunga com as estrelas, é porque ele expande a consciência, se funde nelas. O estado de consciência cósmica, o samadhi do yogi, a consciência cósmica do ocultista, a expansão da consciência de um teosofista. Quer dizer, ele voa
pelo espaço, comunga com as estrelas, mas é capaz de escutar o som dos passos da formiga, porque embora ele esteja entre as estrelas, ele está ligado pelo cordão de prata ao corpo humano e tem que voltar para o plano físico onde estão as formigas. Então é uma metáfora muito criativa para essa expressão Keshara, que seria aquele que viaja pela cabeleira de Shiva, é o que viaja pelas estrelas, mas ele é obrigado a voltar para o corpo porque ainda está ligado à matéria, então ele vai e comunga com as estrelas, mas é obrigado a voltar ao plano das formigas, que é o plano terrestre. Bom, existe, isso não é muito falado, um chakra secundário do chakra laríngeo no céu da boca, chamado de palato, né? Então, muitas práticas de yoga e também algumas práticas do taoísmo da velha China e também algumas práticas de artes marciais, os praticantes dessas áreas, então, quando estão fazendo uma prática, encosta a ponta da língua no céu da boca. Talvez você já tenha ouvido falar nisso, né, Uri? Já viu? Que acontece? O pessoal não entende. Simplesmente ao encostar, tem um pequeno chakra na ponta da língua, também secundário. Quando você encosta a ponta da língua no céu da boca, fecha um circuito do chakra da ponta da língua com o chakra do céu da boca. Os hindus eram tão meticulosos e detalhistas na questão dos chakras que o chakra do céu da boca se chamava Lalana Chakra. Lalana. Então encosta a ponta da língua no lalana, no palato. Isso fecha o circuito e a energia sobe, atravessando, incidindo de baixo para cima na glândula pineal, logo abaixo dos hemisférios cerebrais e atravessando-a, saindo pelo chakra coronário no meio do alto da cabeça, que é o chakra que em linha reta está ligado com a glândula pineal. Já contei muitas vezes, o chakra frontal está ligado com a glândula hipófise, chamada de pituitária. E o chakra coronário está ligado com a glândula pineal, chamada epífise. E já contei muitas vezes que na internet o pessoal troca chakras e glândulas. É só puxar uma linha reta do alto da cabeça, atravessando o cérebro, bem no meio, embaixo dos hemisférios, está a glândula pineal. Então coloca-se a ponta da língua encostada no céu da boca, para que feche o circuito e a energia suba, ativando a pineal na linha reta e depois o chakra coronário. Bom, tem uma prática muito legal, inclusive lá no meu canal do YouTube, tem uma prática dessa, mas não me lembro agora onde está, porque são mais de 700 vídeos que estão lá abertos para todo mundo. O canal no YouTube chama-se Wagner Borges mesmo. Todos os programas eu coloco lá depois. Vocês podem pegar muito material legal de vídeo lá. Então tem uma prática yogi que a pessoa de olhos fechados se concentrar na região das duas orelhas. Imaginar uma aura das orelhas, um campo energético relativo às orelhas e lentamente dilatar a aura das orelhas e fazê-las expandir e contrair por uns 10 minutinhos, uma pulsação de luz de dentro para fora na aura das orelhas. Os hindus faziam o seguinte, falavam assim: imagina que a cabeça do deus Ganesha, o deus com cabeça de elefante, está interpenetrada na sua e que as orelhas dele estão interpenetradas nas suas, orelhas de elefante. E assim como o elefante abana as orelhas, abane a aura das suas orelhas como se fossem orelhas de elefante. Então o movimento energético, você abanar a aura das orelhas por uns 10 minutinhos com calma, isso faz com que o padrão de ondas cerebrais relaxe. E ao prestar atenção nas orelhas, você manter o foco da atenção no meio da cabeça. Isso ajuda a ativar as duas glândulas, pineal, hipófise, o chakra frontal e o coronário de tabela. É uma forma de enganar a mente. Concentra na aura das orelhas e balance-as, né, para fora, expandindo e tracionando, como se fosse as orelhas de um elefante abanando. É uma técnica simples, mas poderosa e que sempre existiu entre os hindus, mas o ocidental normalmente acha que isso é misticismo cego ou que isso é uma superstição, que nada tem fundamento. Outra coisa, não preciso dizer para vocês que na medicina chinesa o pavilhão auricular está cheio de pequenos pontos que a acupuntura explora, onde, espetando ali alguma coisa, vai repercutir nos órgãos correspondentes. Então, trabalhar a energia das orelhas alivia sua mente durante 10 minutos com muita calma, sem tensionar. Faz o padrão de ondas cerebrais descer. É um exercício muito agradável. Quando vocês estiverem com a mente muito entubada, muito cheia,
trabalha suas orelhas ali com calma. Você vai notar que fica mais tranquilo depois. É uma técnica yoga ancestral. Euri, quanto tempo aí, cara? Faltando... Tá, eu estou pensando aqui, porque eu separei um texto que já estou para ler aqui um tempão, mas ainda tem alguns tópicos aqui. Eu acho que eu vou pegar, eu vou mexer nesse texto. Separa aquela música do Camel para nós, Euri? Faz favor? Pessoal, o livro Flama Espiritual, estou mostrando aqui para a câmera, para quem for assistir pelo YouTube, está esgotado, publicado em 2008. É um livro muito caro de ser reeditado, capa dura, imagens coloridas do artista Cláudio Gianfardoni. Então, um livro muito bacana e não vai ser reeditado, é muito caro para relançar esse livro. E, além das imagens lindas do Cláudio, tem alguns textos muito legais. E eu quero compartilhar um com vocês, baseado em tudo isso que eu estou falando, tá? Que se chama O Eu Real Além das Aparências. Experiências fora do corpo e lembranças extrafísicas. Nós temos 2 tipos de saídas do corpo. Definitiva, que é a morte, né? A desencarnação, o momento de cair fora, de dentro para fora. A morte também é uma saída do corpo, definitiva. E as saídas do corpo temporárias, chamadas de experiências fora do corpo, projeções da consciência, projeção astral, desprendimento espiritual, viagem astral, emancipação da alma, e daí tantos nomes que cada área usa. Então nós temos a saída do corpo temporária, durante o sono, estados anímicos ou mediúnicos ou meditativos, estados em geral de estados alterados da consciência. E a saída definitiva. Então temos uma saída temporária e uma definitiva. Esse texto fala sobre isso. O Euri vai colocar ali a música Landscapes, que é uma das trilhas sonoras do nosso programa. Se eu não colocar essa trilha, o Euri me bate, porque ele adora essa música. É de uma banda inglesa de rock progressivo chamada Camel. É um disco chamado Nude, de 1981. E tem essa bela peça aí, que vai ser a trilha sonora, onde eu quero compartilhar esse texto com vocês agora. Dentro da vibe que eu acabei de falar, esse texto vai vir direitinho para complementar, tá bom? Vamos lá, Euri. O eu real além das aparências. Experiências fora do corpo e lembranças extrafísicas. Você que desceu à Terra para mais uma experiência no corpo, jamais deixou de ser um cidadão do universo. Sua verdadeira natureza não é desse ou daquele lugar, mas do infinito. Sua casa é no coração do todo e tudo que vive é seu próximo. Você pode se lembrar de muitas vidas, em diversos lugares, mas é uma consciência espiritual que não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis. Você tem cara de gente, mas o seu rosto espiritual tem a cara da luz. Você deita o corpo físico no leito, diariamente, mas não fica dentro dele, mesmo que nem saiba disso. Enquanto a natureza faz o seu trabalho de regeneração do veículo denso, você, o eu real, se desprende para fora dele e viaja com o corpo sutil pelos planos extrafísicos, encontra seus amigos astrais e realiza atividades de estudo e trabalho naquelas moradas além da Terra. E quando volta ao corpo, nem se lembra disso. No entanto, dentro ou fora do corpo, é você mesmo o tempo todo. Quando rememora vivências de outras vidas na carne, isso ainda é um evento menor. Na verdade, você precisa se lembrar mesmo de algo a mais, além das lembranças de vidas passadas, muitas vezes cheias de condicionamento limitantes e coisas mal resolvidas. Você precisa se lembrar das cidades astrais e dos sítios extrafísicos para perceber que veio de outros planos e que é um ser de luz, um viajante eterno, e que nada pode limitar o seu progresso ou condicioná-lo a esse ou aquele corpo, ou aquela vida ou situação específica. Você carrega o fogo estelar em seu peito. Não é branco, negro, amarelo ou vermelho.
é da raça da luz, é parceiro das estrelas, sempre foi. No momento, você está hospedado num corpo emprestado pela Mãe Terra. Então, agradeça pela oportunidade de aprender algo bom enquanto na carne e trate corretamente o veículo de argila que ela lhe emprestou. Tenha respeito e admiração por quem o recebe e o ajuda em sua evolução. Porém, jamais se esqueça de sua verdadeira natureza espiritual. Mantenha os pés no chão, mas permaneça ligado ao alto, de onde vêm suas melhores inspirações. Respeite o caminho terrestre por onde for, mas não perca o brilho estelar dos seus olhos, nem deixe as coisas deste mundo bloquearem sua luz. Da mesma forma que o barco pode entrar no rio, mas o rio não pode entrar nele, entre no mundo, mas não deixe as coisas do mundo afundarem o seu barco espiritual e afogarem a sua lucidez. Viva o que tem que ser vivido, mas sem perder o discernimento e a luz do Espírito por causa disso. Você é mais do que imagina, e se concentrar melhor sua atenção, desbloqueará diversos dos seus potenciais adormecidos. Se resolver melhorar, melhorará. Mas nada acontece da noite para o dia. Tudo demanda esforço e paciência, e a ansiedade com qualquer resultado a curto prazo, com certeza envenenará seus melhores propósitos. Apenas estude e trabalhe da melhor forma possível, sem preocupações com resultados ou condições. O seu esforço correto o levará a prestar atenção a algo mais na vida e em você mesmo, e isso já é um tipo de melhoria. Você é um cidadão do universo, sempre foi e sempre será. Lembre-se disso. Ok, pessoal, esta linda música se chama Landscapes, da banda inglesa de rock progressivo Camel. Ela, se eu não me engano, é a sexta ou a sétima música do disco Nude, de 1981. O Camel, com uma banda maravilhosa, tem o tudo deles. E o guitarrista, que é o Andrew Latimer, ele toca essa flauta linda também. O Euri adora essa música, né, Euri? Ela virou aqui parte do nosso programa,
com o passar dos anos, né? O texto, tirado do livro Flama Espiritual, está esgotado há anos, eu não tenho como reeditar, fica muito caro. Essa edição que eu fiz, um empresário, o senhor Eberhard, me ajudou a fazer, eu agradeço a ele pela ajuda que ele deu na época, sem ele o livro não teria saído, mas não foi uma edição por editor e é muito caro editar, capa dura, 20 ilustrações coloridas do Cláudio Gianfardoni. E esse livro hoje está esgotado. Eu só tenho 2 exemplares dele, porque ao longo do tempo fui dando os últimos que eu tinha, e agora só tem 2 que eu não cedo para ninguém, porque agora virou raridade. E incrível, Uri, eu não acho esse livro em sebo. Quem tem não vende. É claro que uma hora alguém pode vender por 1000 motivos, né? Mas eu não tenho encontrado esse livro assim nos sebos, e quando tiver acho que vai ser 1 ou 2 só, porque é um livro muito bonito, o pessoal normalmente gosta muito de tê-lo. Ele tem textos assim muito legais. Eu não estou fazendo propaganda do livro, estou dizendo que o livro está até esgotado, mas os textos são lindos. Outra hora eu vou trazer algum outro texto aqui dele para compartilhar depois de explanar algum tema. Eu acho que fica legal botar uma música de fundo, ler um texto inspirado e aí comunicar informação por outra via, além da explanação mais técnica. Bom, estamos chegando ao fim do programa, gente. Muito obrigado por vocês estarem ouvindo ou assistindo o programa Viagem Espiritual. Euri, obrigado aí pela ajuda. Um abraço, pessoal.